Falando de Trânsito, com Bruno Sobral. Agora, toda segunda-feira, às 17 horas, no programa De Olho na Cidade, da Sociedade News FM. Tire suas dúvidas e conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @ADV Bruno Sobral. Oferecimento FSA Multas. Fone 75 999 73 33 34. Olha só, 5 horas e 4 minutos. Quero dar aqui as boas-vindas ao advogado Bruno Sobral, que a partir de hoje está integrando aqui a nossa equipe toda segunda com a sua participação no quadro Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, ilustre Jorge Bianchi e demais integrantes desse programa aqui de Olho na Cidade. É uma satisfação por poder estarmos falando de trânsito, né? É um projeto que há muito eu sempre busquei primar, mas infelizmente, a considerar, dentre outros fatores, a pandemia, acabou de certa forma impossibilitando que a gente pudesse colocar em prática. E desde então eu tenho me empenhado ao máximo em colocar, de uma vez por todas, o Falando de Trânsito com o Bruno Sobral em pauta, né? E estamos aqui iniciando, acima de tudo, agradecer ao convite desta emissora aqui, na pessoa de Jorge Bianchi, em ceder esse espaço. E agora, realmente, todos que me acompanham, todos que me seguem, que sabem realmente a importância do tema e que, acima de tudo, já tem conhecimento da forma como eu abordo o tema. Então, a partir de então, estaremos aqui falando de trânsito com o Bruno Sobral. Então, esclareço que é um quadro, uma participação que tem por objetivo primordial fazer o que eu já faço há muito tempo, que é realmente esclarecer a sociedade, esclarecer a população, os condutores, proprietários de veículos, pedestres, os usuários das vias públicas como um todo. Então, uma satisfação enorme. E para começarmos realmente com o pé direito, né, fazendo um bate-bola com o momento que estamos passando, eu acho que de suma importância, desde já, a gente abordar algumas dúvidas que são reiteradamente passadas para mim acerca do pagamento de multas de trânsito. É algo que, se eu deixar para o próximo programa, com certeza, alguns ouvintes que estão nos acompanhando e os assistentes que estão acompanhando também e acompanharão esse vídeo logo depois, irão ter prejuízo. Então, indo direto ao ponto, olha só, acerca do pagamento de multas de trânsito, se faz necessário esclarecer o que vem a ser o SNE, Sistema de Notificação Eletrônica. Bom, muitos podem não saber pelo nome, mas vão poder saber por uma frase básica. É aquela situação de pagamento com 40% de desconto. Então, ou seja, o SNE é um aplicativo digital idealizado pelo governo federal, que tem por objetivo conceder ao proprietário do veículo o pagamento com desconto de 40%. Porém, esses 40% de desconto, para que ele seja usufruído, o proprietário precisa, primeiro, assumir a culpabilidade, ou seja, reconhecer o cometimento da infração, ato contínuo, renunciar o direito de defesa. Se faz necessário aclarar que são situações que podem ocasionar um prejuízo considerável para o cidadão. A considerar que muitas das infrações, ou seja, das multas, que o cidadão entende que vai ter um desconto maior, mais palpável, são justamente aquelas situações em que traz consigo uma pegadinha, a suspensão do direito de dirigir. Volta e meia eu aclaro, e essa suspensão do direito de dirigir, o cidadão não só aceita, como praticamente pede que ela venha logo, por conta de um desconto não raro em torno de R$500. Então imagine o que é você ter sua liberdade de ir vir, quer queira, quer não queira, atingida, a possibilidade de utilizar um veículo para se locomover impedida por conta de algo que você fez por falta de conhecimento. Então, a adesão ao SNE, aplicativo que concede 40% de desconto, via de regra, só deve ser utilizado e aplicado naquelas multas que não tragam consigo a suspensão do direito de dirigir.
e, consequentemente, que o cidadão tenha a consciência plena das consequências. Um outro ponto, que ainda a versão sobre a questão de prejuízo quanto à questão de multas de trânsito, é aclarar para algo que mudou. A legislação atual agora permite que os valores de multas sejam corrigidos. Consequentemente, o que quer dizer isso? Muitos condutores proprietários já têm o hábito de deixarem para pagar as multas justamente no emplacamento. Detalhe, no emplacamento, esta multa já venceu. Ou seja, além dos 20% que o proprietário vai deixar de auferir de desconto, ele ainda vai ficar mês a mês pagando um acréscimo. É mais uma pegadinha que, infelizmente, lamentavelmente, os órgãos de trânsito não aclaram, não passam para a população. E aí, infelizmente, quando você vai pagar, de pronto você já teve um prejuízo considerável. Só para se ter ideia, na multa praticamente de valor mais baixo que tem, que é de natureza média, R$ 130, só perde para leve, em torno de 88. Na multa de radar, que é bem comum, aquela de 4 pontos de R$ 130, observe que 20% de desconto você vai, entre aspas, deixar de ter um proveito aí de R$ 26 em apenas uma infração. Vou traduzir na linguagem bem recente que muitos vão entender. R$ 26 já significam quantos litros de combustível no seu veículo? Pois é, todos esses litros de combustível você está jogando literalmente fora. Sem contar ainda a questão da correção do valor. Então a ideia de deixar para pagar a multa no emplacamento, se você porventura não apresentou defesa ou não recorreu, não faça, porque é um prejuízo. Se for apresentar defesa e recurso, tranquilo, porque pela lei o valor fica congelado, por assim dizer. Então não traz nenhuma sequela, nenhum prejuízo. Mas se porventura não for apresentar defesa, não for apresentar o recurso devido, cuidado, não deixe para pagar no emplacamento, que vai pagar mais caro. Ok, o especialista em trânsito Bruno Sobral estreando aqui o quadro que vai ao ar toda segunda-feira, falando de trânsito aqui no nosso programa De Olho na Cidade. Bruno, existe um prazo para recorrer, não é? Quando a gente recebe uma multa, não é, por alguma infração de trânsito, qual é o prazo que temos juridicamente para recorrer? Via de regra, o prazo é de 30 dias para a apresentação da defesa. Em regra também o prazo de recurso, porém cada órgão, a partir do momento que ele processa a notificação e envia para a residência do proprietário do veículo, ele estipula um prazo. Lembrando que o prazo, Jorge Bianchi, está vinculado a uma notificação, porém quem adere ao SNE deixa de receber a notificação. Então muitas pessoas ingressam no SNE, o aplicativo, obtêm um desconto de 40% daquela multa, mas ignora que não vai ter ciência mais de nenhuma multa. E aí pode vir a pegadinha realmente, ou seja, o que ganhou aqui, perdeu acolá. Então tem que estar monitorando, né? Acompanhando. Sempre atento e vigilante. Ok, em caso de multa municipal, recorre à superintendência, não é isso? É o órgão municipal estadual. Em regra, o CEINFRA e o DETRAN, Uhum. que são os órgãos responsáveis pelo processamento e análise e julgamento das defesas e recursos. E federal? Federal, nós temos via de regra o DENIT e a PRF, que são órgãos federais que possuem julgamentos próprios, entidades autônomas para julgamento, e que o cidadão pode, ou se for PRF perante o próprio posto, ou por meio do protocolo eletrônico, ou mesmo por meio postal. São as modalidades de apresentação das respectivas defesas. Bruno Sobral, eu tenho uma ligeira impressão que o pessoal simplesmente paga a multa, não é? Não recorre. É exatamente isso, ou tem já uma conscientização de buscar os seus direitos, de recorrer, de questionar as multas? Lamentavelmente, Jorge Bianchi, as pessoas pagam, e detalhe, como eu pontuei inicialmente, estão pagando daquela forma. Paga primeiro com 20% a mais e ainda com o valor sendo corrigido mês a mês. Justamente por conta dessa burocracia que os órgãos passam para que o cidadão possa exercer o seu direito de defesa. Então, você está certo nessa perspectiva. Infelizmente, pagam e apenas pagam. E detalhes,
e detalhe, ainda paga um valor ainda mais alto que o valor devido. Qual é o primeiro passo para recorrer de uma multa? Via de regra, a apresentação da defesa ela deve se dar a partir do exato momento em que este proprietário ele tenha ciência da ocorrência da multa, ou seja, da infração. Então, tomou ciência e detalhe, a ciência não só se dá por meio da notificação, seja ela pela SNE ou pela notificação em residência, não. Se foi pagar o emplacamento do veículo e viu que existe lá uma multa que não tinha conhecimento, se foi, de alguma maneira, transacionar o veículo tomou conhecimento, procura saber se de fato houve ou não a notificação e apresenta à defesa o recurso cabível. Ô Bruno, às vezes a gente recebe uma multa, você ultrapassou a velocidade era 80, e aqui aparece lá na multa que você passou a 80, aí aparece a foto, a placa, o horário. Tem como a gente contestar, não é uma informação que vem, por exemplo, de um radar, de que você ultrapassou a velocidade? É possível juridicamente comprovar que aquela medição não está dentro do que realmente aconteceu? Plenamente, Jorge Ben. Aqui de forma bem técnica, aqui eu faço questão de aclarar e fundamentar por qual razão. Primeiramente, a via deve estar devidamente sinalizada. Vou prestar um favor aqui para a SMT. Se a SMT for esperta, ela vai lá antes de mim e não vai permitir a gravação. Quem desce do viaduto da Noide, da Getúlio para a Noide, quem desce ali sentindo o bairro Sim, se observar, na esquerda tem um radar, que na verdade não é um radar, é um fruto. Eu só não sei que fruto é aquilo, eu só sei que dá multa. Por que eu estou dizendo que é um fruto? O radar, vou fazer de tudo a SMT para não ser pesado com vocês, mas a leviandade é tanta que chumbo trocado não dói. Na descida ali, todo mundo que observar vai ver que tem um radar extremamente ocultado pela vegetação. Vegetação essa que pela resolução devida do CONTRAN não é permitido. Essa vegetação não pode existir ocultando o equipamento de jeito, maneira, qualidade, mas está lá ocultado. Então, se o cidadão vai ali, registra, mostra que está oculto e que existe vegetação cobrindo, a própria legislação determina que a autuação seja anulada. Como uma outra situação, é a questão também da sinalização. Ou seja, a via precisa estar devidamente sinalizada com as placas indicando a velocidade na distância informada pelo órgão. E eu digo, quem estiver nos acompanhando nesse programa de grande audiência, que é o De Olho na Cidade, da Sociedade News, na volta hoje, que não é possível que em poucos minutos a SMT já vai lá com o facão para tirar. Mas eu não duvido não, viu? Eu não duvido não. Mas quem for passar na volta, que está nos acompanhando agora, registre. Registre hoje o radar que está na descida do viaduto que liga a Getúlio Vargas para a Noide. Ele está logo ali à esquerda, perto do transbordo, totalmente envolto entre as árvores, totalmente oculto. Observe que a SMT vai corrigir a falha. E por que vai corrigir a falha? Porque o nome já diz. É uma falha, é um erro, está descumprindo a legislação de trânsito. Porém, parece que somente o cidadão é que não pode descumprir. O órgão público descumpre, finge que não sabe, tudo bem, tudo certo, e disto aí lesa o cidadão. Ok, Bruno Sobral, especialista em trânsito, agora toda segunda às 17 horas aqui no nosso programa De Olho na Cidade. Muito obrigado e parabéns aqui pela estreia, não é, trazendo informações, não é, que muitos dos nossos ouvintes estão tomando conhecimento agora através da sua participação aqui, estreando no nosso programa. Eu que agradeço, Jorge Bianchi, eu que agradeço, é uma enorme satisfação e conforme eu falei, muito bom, aceitei o convite de pronto, porque de fato agora a gente pode esmiuçar a temática trans, a considerar a vastidão da mesma. E agora sim, rotineiramente estaremos falando de trânsito aqui no De Olho na Cidade. Agora 5 horas e 18 minutos. Falando de trânsito com Bruno Sobral. Agora toda segunda-feira.